empreendedora de vida e saúde, tudo bem com você? É hora de priorizar aquilo que Deus te deu de mais precioso, a sua saúde. E se você quiser fazer isso junto com a gente, fica ligado, o programa está só começando. Antes eu quero convidar você para refletir um pouquinho sobre o que uma escritora cristã disse em um de seus livros. Ela diz assim: nossa posição diante de Deus depende não da quantidade de luz que temos recebido, mas do uso que fazemos da que possuímos. O que você tem feito com aquilo que você já conhece, com aquilo que você já sabe que precisa fazer. Eu espero que você possa colocar em prática e viver ainda melhor. No programa de hoje a gente vai falar sobre transtornos alimentares e como eles podem atrapalhar a vida da gente, como evitá-los, como tratá-los. Esse é o assunto do programa de hoje. E a gente ainda vai aprender receita. Olha só, dá uma espiada nessa maravilha saudável que a gente está aprendendo hoje aqui no Vida e Saúde. Pudim de arroz e olha, pudim de arroz integral, sem lactose, sem glúten, maravilha de receita. Meninas, estão com vontade de provar? Sim, muita. Hoje temos Vivian ao quadrado aqui, tem a Vivian Araújo, que é psicóloga, que vai ajudar muito a gente hoje no programa. A Vivian é coordenadora do curso de psicologia lá no NASP, em São Paulo. Campus 1 NASP, né? Isso. E vai ajudar a gente a esclarecer aqui esse assunto de transtornos alimentares, super importante, Vivian. E tem também a Vivian Pires, que é fisioterapeuta, osteopata e já participou aqui com a gente muitas vezes, tem ajudado a esclarecer muitos assuntos. Obrigada também por participar com a gente, tá, Vivian? Eu que agradeço. Olha, eu acho que é importante entender a gravidade de um transtorno alimentar. O que seria um transtorno primeiro, Vivian? Um transtorno alimentar é quando uma pessoa tem uma perturbação no comportamento alimentar. Então, tanto para um extremo quanto para o outro. Tá. Né? Eu não como nada, né? Eu tenho questões relacionadas à não alimentação, a questão de emagrecimento, chegando as pessoas a ficarem caquéticas mesmo, muito emagrecidas e sem condição de movimento, inclusive, ou a obesidade. Que é o outro extremo. Tá. Né? Tudo bem que a gente tem uma gama grande entre um e o outro, mas esses são essas as principais dificuldades. São perturbações nessa questão alimentar, tanto para menos quanto para mais. Existem alguns transtornos que são, de repente, os mais conhecidos ou, de repente, os mais vistos hoje? Então, hoje os mais comuns, ou que a gente mais ouve falar, são a anorexia. Até 4% das mulheres podem ser anorexas, podem desenvolver anorexia, né, durante a vida. Tem a bulimia, até 4,2% de mulheres podem desenvolver a bulimia. E tem a obesidade, que vem aumentando cada vez mais. Com relação a esses transtornos mais comuns, há uma confusão entre a anorexia e a bulimia, que são os transtornos em que a pessoa realmente fica sem se alimentar ou... Explica pra gente. A anorexia e a bulimia, elas estão relacionadas à visão que a pessoa tem do próprio corpo. Então, ela tem essa questão de precisar se sentir magra ou se visualizar magra. Ela não consegue se perceber desta forma e vai usar de alguns métodos para emagrecer. Então, na anorexia, ela vai deixar de comer ou vai comer muito pouco. E na bulimia, ela pode comer, mas logo em seguida, ela vai vomitar essa comida para não ingerir essas calorias, essas coisas, para não engordar. Tá. A anorexia e a bulimia são relacionadas a essas questões. Como é que a gente pode identificar uma pessoa que de repente esteja começando ou desenvolvendo um transtorno alimentar como esses? Geralmente Vamos falar primeiro desses dois, né? A bulimia e a anorexia. Geralmente a família está sempre muito atenta a essas questões, né? Às vezes a gente tem alguns momentos de refeição em conjunto e aí a pessoa que geralmente não quer sentar junto ou senta, come muito pouco, né? A gente começa a perceber alguma diferença no comportamento dela em relação à questão à comida. Aos poucos a pessoa vai emagrecendo muito, principalmente na questão da anorexia, cada vez mais emagrecida, mas cada vez comendo menos. E se você falar, já está muito magrinha, a pessoa não consegue se perceber. Não, ainda acho que preciso emagrecer. Eu lembro quando eu fazia ensino médio, eu conheci uma menina, ela morava com a gente no colégio,
anoréxica. E era a gente não sabia nada sobre o assunto e a gente tenta dizer para a pessoa que não tá, mas era impressionante ela se olhar no espelho e pegar aquela pele e dizer que, e assim, o sofrimento dizer que tá gorda. E é difícil pra gente que não entende do assunto, ainda tão jovem, né, 14 anos, o que vai falar? Por mais que você tente, não entra na cabeça da pessoa que aquilo é um negócio realmente complicado. Ela realmente tem uma imagem uma autoimagem que não reflete a realidade. Sim, ela não consegue ver aquela realidade, né? E aí, então, vai agir para conseguir se adequar aquilo que ela imagina para aquilo que ela está vendo, né? Vamos pensar, o que leva alguém a desenvolver esse tipo de transtorno, Vivian? São muitos os fatores, né? Tem os fatores individuais, psicológicos, tem os fatores ambientais. Hoje a gente vive numa sociedade do culto à magreza em específico, né? A gente tem que ser muito magra, sempre com a barriga um tanquinho. E aí, as mulheres, principalmente, são a maioria das vítimas desses transtornos, acabam, né, perseguindo essa perfeição que a gente acaba vendo. Apesar de que hoje a gente também tem aumentado o número de homens que estão desenvolvendo esse transtorno. Tá. Então, tem as questões... Então, a realidade está mudando também. Também está mudando, porque a cobrança em cima dos homens também está aumentando. Realmente a gente precisa tomar cuidado e os pais são as pessoas que acabam convivendo com as crianças. Esse é um transtorno que acomete muitos, pode começar muito na adolescência, que é aquela fase que a criança tá se desenvolvendo. Uhum. E parece ser mais fácil acreditar no problema quando é no vizinho. Quando é no nosso, não, isso é passageiro. Não é fácil. Não é fácil lidar. Não é fácil. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a receita. A gente vai explicar os ingredientes dessa receita. É o pudim de arroz, que você pode fazer com tranquilidade, porque vai ser saudável, receita saudável aqui no Vida e Saúde. Anota aí que você vai precisar. A gente vai usar 1 xícara de arroz cateto integral. A gente está usando aqui aquele com vermelhinhos mesmo, pode usar que vai ficar gostoso. É esse primeiro aqui. 1 xícara para 4 xícaras de água. A gente vai usar também 1 xícara de leite de coco, 1 xícara de água de coco, coco ralado, meia xícara é o suficiente. Vamos usar também 1 xícara de açúcar demerara, meia xícara de arroz integral, pode ser de arroz branco também, mas para deixar mais saudável a gente está usando arroz integral. E aí a gente vai usar anis estrelado, olha que beleza, para fazer a calda, canela e cravo para cozinhar junto com o arroz e também vamos usar açúcar mascavo. Isso é o que você vai precisar para essa receita de pudim. Mostra aí de novo, gente, está muito bonito. Tem uma imagem que vocês mostraram aqui de cima, estava lindo, lindo, lindo o nosso pudim. E a gente sabe que a gente come primeiro com os olhos, né? Imagem, a gente vive infelizmente, imagem conta muito, muito, muito. A gente vive no mundo das imagens. Sim, hoje, né? É impossível a gente ficar alheio. Eu vou cozinhar esse arroz da seguinte maneira. Lavei o arroz integral, vou colocar para cozinhar numa panela com a água, cravo, canela em rama. Aqui, não exagera aí não, tá? E a gente vai colocar também uma pitadinha de sal, mas é aquela pitada bem magrinha. É só para ter um temperozinho. Pronto. O arroz integral, ele demora mais para cozinhar. Quem ainda não está familiarizado com o preparo, pode estranhar, falar, gente, tá desandando a receita. Não, o arroz integral demora mesmo para cozinhar, só que ele vale a pena até ser cozido com uma maior quantidade para a gente guardar e reutilizar depois. Nesse caso, como é doce a receita, a gente vai cozinhar só a quantidade da medida. Cozinhando o arroz integral, ele vai ficar aqui por mais ou menos uns 40 minutos no fogo baixo, ele vai ficar macio. Aí a gente vai ter isso aqui, ó, ficou pronto. O arroz, vou mostrar a textura para você. Tá bem macio e ele sobra até um pouquinho de água. Se você deixar na panela, ele vai terminar de chegar, de absorver todo aquele líquido até a hora de preparar esse pudim. Bom, vamos para a segunda parte da receita. A gente vai fazer a calda agora. Vou desligar aqui, porque como a gente já tem pronto, a gente vai usar 1 xícara de água,
E eu já vou colocar já aqui. Também vamos usar o anis estrelado. Então vamos lá, 1 xícara de água. Um pouquinho de anis estrelado, não é muito não. E agora eu vou colocar também 1 xícara de açúcar mascavo. Vai ficar bem moreninha nossa calda. Vou pegar com a colher para não fazer... Opa, desse lado aqui, que cabe. Açúcar mascavo. Se você não tiver o açúcar mascavo em casa, pode usar o açúcar demerara, que vai dar certo também. Então aqui tem meia, a gente vai usar 1. Não vou colocar cheia não, para não deixar tão doce. O anis tem um perfume maravilhoso, já tô sentindo aí, daqui a pouco chega aí vocês. Ó, então a gente vai deixar ferver sem queimar, até derreter e ele dar uma leve encorpada. É isso que a gente quer. Quero saber o seguinte, Vivi, a gente está falando da anorexia, da bulimia. A obesidade já é um outro transtorno que não é muito tratado no consultório, ele é muito estigmatizado. Eu imagino que a porcentagem desses 4% que acometem mais as mulheres, né, no caso da bulimia, da anorexia, seja muito maior no caso da obesidade. E a gente vem aumentando cada vez mais, né? A gente tem uma questão de a obesidade pode ter vários motivos, pode até ser alguma questão hormonal e aí a gente precisa por isso do acompanhamento médico para saber. Mas às vezes a gente tem a questão do comer compulsivo também, que também pode ter um outro tipo de transtorno, mas que pode também estar associado à obesidade, onde a pessoa não consegue simplesmente parar de comer, né? E comendo e cada vez ingerindo mais calorias e por isso cada vez engordando. Uma necessidade talvez de suprir alguma coisa, né? Aí vai a comida suprindo. Tá. Como é que funciona o tratamento para esses tipos de transtorno? Porque eu imagino que o diagnóstico seja uma coisa muito difícil de ser fechada, principalmente no caso da bulimia e da anorexia. O paciente às vezes é levado por alguém que está cuidando, que está percebendo uma coisa que ele ainda não se deu conta. E são transtornos graves, né? A anorexia, por exemplo, pode levar à morte. Acho que se eu não me engano, 5% de casos de anorexia podem resultar na morte. Então, é um tratamento complexo, é um sofrimento para a pessoa, para a família que está vendo isso e para a pessoa também que às vezes não consegue, sofre por tentar ingerir um alimento e simplesmente não conseguir. Então, a gente precisa de um tratamento especializado e interdisciplinar. Tá. Então, a gente precisa do acompanhamento com médico, psiquiatra, por exemplo, com nutricionista, com psicólogo, com educador físico, com fisioterapeutas e dependendo em casos extremos, isso pode ser resolvido na questão ambulatorial, mas em casos extremos é possível que haja necessidade de internação dessa pessoa por um tempo, até que ela tenha condição de se tratar fora desse ambiente tão vigiado. Sabe uma coisa que eu noto também? Por conta dessa preocupação, já no outro extremo, né, da obesidade, a gente tem criado também alguns casos, né, aquela cultura de você pegar a informação, não, então tá bom, então para evitar, então vamos tirar todos os industrializados, vamos começar a comer mais natural. E aí você acaba indo também para uma outra linha de ficar um pouco antissocial, de você ir para um lugar que já tem comida mais natural, mas você não, ser mais natural ainda, mais natural. Então acaba talvez seja uma nova tendência aí de uns tempos. A gente começa a ver algumas polêmicas relacionadas, não, mas tem que ser tudo substituído realmente? Será que não dá para ter uma vida saudável, com equilíbrio, reduzir realmente as coisas que fazem mal, mas ficar com as coisas que não fazem mal, fazem bem, mas são suficientes, são simples, não precisa ser tão sofisticado assim, né, para ter uma alimentação adequada. Então essa sofisticação de pegar todos os nutrientes possíveis, será que é tão importante assim? Então tem acontecido também. Cabe aí, vale a análise. Sim, a gente tem um outro transtorno que está relacionado a essa questão do controle excessivo daquilo que se ingere. Fica contando caloria, fica contando nutrientes, né? Todos os extremos e chega a ser podem atormentador, porque Sim. quando você vai pesquisar,
quantas calorias tem nessa fatia de queijo? Ah, eu não posso comer, o negócio é minúsculo. Não, mas não posso comer isso daqui porque isso vai me levar a tanto tempo de academia, tanto tempo de exercício físico. Enfim, é complicado. Agora eu queria saber o seguinte, qual é o papel da família nesse processo do tratamento, Vivian? Geralmente, né, nos ambulatórios que cuidam destas questões, além da família ser quem geralmente traz esse paciente à consulta, também existe acompanhamento para a família. Sim. Porque a família às vezes não consegue Não dá lidar conta. com essa questão e fica ou insistindo demais, não, que você tem que comer, você tem que fazer. Isso gera um sofrimento muito grande na pessoa. Não sabe como lidar, porque a alimentação, todo mundo precisa se alimentar. Então, como que você vai lidar isso? E não é um caso específico, todo dia você se alimenta, no mínimo 3 vezes ao dia. E como é que você vai lidar com essa pessoa que você tem a responsabilidade de alimentar? Então, o tratamento também é importante que a família faça parte desse tratamento. Né, pra gente, ou às vezes também a gente tem muito essa coisa quando é criancinha da gente começar a dar muita comida também, porque criança gordinha é bonitinho. É verdade. Né? Então, toda fofinha, essas coisas todas. E aí a família vai precisar aprender a dar outros estímulos também, né? Alguns casos, assim, de bebês muito pequenos, que a gente tinha 6, 7 quilos, mas assim, quase recém-nascidos de mães de tanto dar comida. Não era assim de um desenvolvimento. Aquela preocupação da nutrição, Sim. né? Tem uma boa intenção ali por trás, mas realmente tá um exagero. Sim. Bom, é o seguinte, a gente vai acompanhar agora o quadro Raio-X e vamos ver alguns alimentos bons para quem tem bulimia. No Raio-X de hoje nós vamos falar sobre a importância do acompanhamento nutricional no tratamento da bulimia. Bulimia é um transtorno alimentar que precisa ter acompanhamento de um nutricionista e de um psicólogo. Mas o nutricionista tem o papel de orientar quais as melhores escolhas alimentares, quais os alimentos que a pessoa tem que ter disponível em casa, que vão contribuir não só para a perda de peso, para o controle do peso, mas também para a manutenção da saúde. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre esses alimentos. Em primeiro lugar, as verduras e os legumes têm que ser consumidos em abundância e têm que estar sempre disponíveis na sua casa. Lembre-se que as verduras, através de saladas, com um bom tempero, elas vão contribuir com a quantidade de fibras, a manter a saciedade e também um bom aporte de nutrientes. Os legumes, eles podem entrar assados, grelhados, refogados, tanto no horário do almoço quanto no jantar. No jantar também tem a vantagem de utilizá-los em formas de sopa, que vão também contribuir para o aporte nutricional. Além disso, nós temos como aliadas as castanhas, as nozes, que vão ajudar a reduzir um pouquinho os níveis de ansiedade, porque eles contêm triptofano. Isso é muito importante, porque um paciente bulímico, ele tem esses gatilhos da compulsão que geralmente são relacionados com o estresse, com o episódio de ansiedade que ele sofreu. Então, fazer o consumo desses alimentos pode ajudar a amenizar esse quadro e ter um controle maior desses episódios. Lembre-se de consumir as castanhas de maneiras variadas. Você pode consumir amêndoas, castanha do Pará, avelã, nozes, que vão contribuir para esse processo. As frutas secas também vão ter um bom aporte nutricional, além de ter aquele gostinho doce, aquele prazer do alimento doce, sem ser um alimento refinado, vazio em calorias. Bom, cereais integrais têm uma grande importância. Então lembre-se de sempre ter arroz integral, pão integral na sua casa, para que o consumo deles também seja regular e diário. O aporte de fibras, de vitaminas do complexo B são muito importantes nessa etapa. Nós temos as leguminosas. Então aqui eu trouxe o exemplo do feijão preto. Temos também o feijão azuki. Além desses, eu quero destacar duas leguminosas, que são o grão de bico e a lentilha. Grão de bico tem grande quantidade de triptofano. É bem importante você fazer o consumo regular do grão de bico. E esse triptofano vai ajudar a trabalhar os níveis de ansiedade. E a lentilha tem bastante lítio. O lítio também vai contribuir para reduzir a ansiedade, o estresse e ajudar nesse processo. Um bom alimento para ajudar nesse processo também é a aveia. Lembre-se de consumir com regularidade para que você tenha um aporte de fibras adequado.
Quanta coisa boa, e a Milene mostrou aí pra gente, quero até agradecer o Ritual, e a Milene, que também é nutricionista, já participou aqui do Vida e Saúde, agradecer porque ela mostrou só um pouquinho ali da variedade de opções que a gente tem de alimentos bons, não só para quem tem transtornos alimentares, mas para manter a saúde. Ó, vamos voltar aqui para o nosso pudim de arroz, que é a receita de hoje, e eu vou dar o passo a passo aqui agora da massa do pudim de arroz. A gente está colocando aqui água de coco, leite de coco, uma xícara também a gente vai usar. Leite de coco, compra uma marca boa ou faz em casa, porque o leite de coco ele pode ou salvar uma receita ou acabar com ela. Se ele tiver um gosto muito forte, meio rançoso, pode deixar qualquer maravilha arruinada, tá? A gente vai colocar aqui também o açúcar demerara. Vou bater o arroz primeiro e por último a gente vai acrescentar o coco, porque a gente quer sentir aquela fibrazinha do coco com o arroz. Então, olha, tô colocando o arroz que foi cozido, só para relembrar você aí, ele foi cozido com um pouquinho de canela em rama e cravo. E agora a gente tirou aquela canela e aquele cravo que estavam na panela para não ficar muito forte na massa, tá? Agora eu vou bater isso aqui primeiro e depois eu vou acrescentar os demais ingredientes. Tá bom, o arroz já tá bem macio, bem triturado. Agora a gente vai acrescentar a farinha de arroz. Vamos bater mais um pouquinho. Só para misturar mesmo. E o coco ralado, a gente vai colocar e vai dar só uma pulsada para misturar. A gente não quer triturar, tá? Então vamos pulsar. Prontinho. Misturou, é isso que a gente quer. Agora a gente vai pegar essa mistura. A gente untou uma forma com um buraco, uma forma de pudim mesmo, untou com um pouquinho de óleo e a gente vai colocar um pouquinho dessa calda, vou colocar as colheradas mesmo, aqui tem uma boa colher. A gente vai colocar as colheradas dela ao fundo aqui da nossa forma. Deixa o anis pra lá, porque agora a gente não quer o anis, a gente só queria o aroma dele nessa receita. Pode colocar assim e guarda um pouquinho para você usar dessa calda quando você desenformar. Muito bem. Tá aqui. Como tem farinha, a gente vai precisar fazer o quê? Cozinhar essa massa. E a melhor maneira de cozinhar um pudim é no forno, em banho-maria. A gente já tem uma forma pré-aquecida no forno a 180 graus, uma forma com um pouquinho de água. Vamos colocar lá e a gente vai deixar cozinhando por mais ou menos 40, 50 minutos. Ou até assar e dourar levemente. Pronto. A gente vai deixar aqui um pouquinho. Com certeza a gente tem uma equipe legal que já preparou o nosso. A gente vai experimentar agora. Tá lindo, né? Você pode enfeitar com o que quiser. Uma outra dica é você usar uma calda de geleia. Geleias sem açúcar, se puder melhor. A Superboom tem uns lançamentos maravilhosos que eu estou usando muito em casa. E também pode fazer, assim, maravilhas pelo seu pudim. Confesso que eu tô ansiosa por esse pudim. Tá ansiosa, Vivian? Olha, ele é um pudim manjar, olha como é que ele fica por dentro. Com licença. Dá o seu pra mim, Vivian, por gentileza. E podem experimentar e dizer sinceramente o que vocês acharam. Sobremesa, pra mim, é sempre um desafio, vou confessar, porque eu não sou muito boa na cozinha com pratos doces. Eu gosto mais de pratos salgados, então vamos ver como é que ficou esse aqui. Macio tá bonito, tá com uma cor bonita do coco. Quero dizer para uma pessoa aqui dos bastidores que não parece arroz doce.
É muito gostoso. Quem que falou? Quem que não gosta de arroz doce aí? Muito bom. Muito bom mesmo. É daquelas receitas que se você não disser que é feita com arroz Eu ia integral, dizer isso. não dá pra pra saber. imaginar. Tá muito gostosa. Acho que tá bem... Misturou aqui pudim, manjar, tá muito saborosa, muito leve. O O coquinho. coco. Muito bem. Olha, faz aí em casa, conta pra gente como é que ficou a sua. E não esquece, coisa boa precisa ser compartilhada. Acesse o nosso blog, pega o passo a passo, a quantidade que você vai usar de cada ingrediente e manda pra sua amiga, manda pra sua vizinha, manda pra sua madrinha. E fala que essa é uma receita saudável e segura. E aproveitando que você está no blog, aproveite e pede a revista Fique Leve para você. Acessa lá, clica no ícone da revista e você vai receber esse material em casa, um material riquíssimo em saúde física, mental e espiritual, com princípios bíblicos, tá bom? Vale muito a pena. Gente, quero agradecer a participação de vocês, Muito obrigada. esclarecerem um pouquinho sobre esse ponto. Acho que, Vivian, é importantíssimo buscar sempre ajuda, né? Nesses casos. Sim, nesses casos são casos muito graves, assim, com risco mesmo de vida ou principalmente com condições muito específicas de saúde. Então é importante procurar um profissional, não só um profissional, é importante que esses profissionais se conversem entre eles, Tá. né? Porque assim a gente vai conseguir ver o resultado e uma ajuda mais efetiva para esse paciente. Tá certo. Muito obrigada. Nada. Obrigada, Vivian. Por nada. A gente se encontra no próximo Vida e Saúde. Até lá. Tchau. E aí, você gostou do que assistiu agora? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser ótimo para você.